nesse seu concurso para delegado do Rio Grande do Norte, mas eu tenho aqui uma questão logo de cara para a gente avaliar. A criminologia dos dias atuais, ela é uma ciência empírica, interdisciplinar, multidisciplinar e integrada. É uma ciência jurídica, autônoma, não controlável e sistematizada. Não é considerada uma ciência, mas parte do direito penal. Não é considerada uma ciência, mas parte da sociologia. Não é considerada uma ciência, mas parte da antropologia. Bom, isso a gente está absolutamente tranquilo. Nós percebemos hoje, eu mostrei para você o livro do Roberto Lira e falei para você, olha, ele é uma posição isolada, respeitável, e você sabe que existe, né? Legal? Então vamos lá. Você sabe então que é uma ciência empírica, interdisciplinar, multidisciplinar e integrada. Pois bem, vamos começar com várias dicotomias. Hoje, agora, né, desculpa, nessa pílula, nós vamos aprender a primeira. São 3 grandes dicotomias, divergências. A primeira vai ser a escola clássica e a escola positiva. A segunda, a teoria do conflito, teoria do consenso. E depois, lei e ordem, abolicionismo. São os grandes antagonismos, não é, da criminologia. Então, olha aí, a doutrina, ela estuda a evolução da criminologia a partir das escolas clássica e positiva ou positivista. Então, nós estamos falando da escola clássica, essencialmente século XVIII, e escola positiva, século XIX. Eu já fiz essa advertência para você. A denominação escola clássica, ela foi dada pelos positivistas com sentido negativo. O Molina até traz uma longa dissertação do Ferri dizendo assim, olha, nós falamos o método empírico indutivo, eles, os clássicos, né? Portanto, não existia uma escola clássica propriamente dita, né? Ele referia aos clássicos o Pietro Verri, o Carrara, o Beccaria. Então, ele diz, os clássicos usavam método dedutivo, principalmente no método. Ele fala, nós falamos linguagens diferentes. Então, veja, essa doutrina de conteúdo heterogêneo, embora tenha vários pensadores, ela se caracteriza por sua linha filosófica, de cunho liberal e humanitário, né? Que prevalece até hoje na nossa Constituição, no Código Penal e tudo mais. Veja, no século XVIII, as normas penais eram caóticas. Um dos objetivos essenciais, basilares da lei penal e dos códigos penais contemporâneos é a existência de um mínimo de segurança jurídica. Eles são sistemáticos e científicos, não é? Entendida então como a possibilidade de conhecer as consequências jurídicas de um determinado ato. Isso inclui, como é óbvio, que se saiba com uma exatidão mínima quais são os atos proibidos, quais são os de cumprimento obrigatório, não é verdade? Então veja, naquela época predominava uma grande insegurança sobre quais as condutas que constituíam o crime. E, obviamente, que penas corresponderiam a esses crimes, não é? Lembrando que o direito penal não estava compilado em código como é hoje, né? Científico, sistemático, não é? Ele estava disperso, se encontrava em diversos corpos assistemáticos, pouco claros, imprecisos, descoordenados e até mesmo contraditórios. A escola clássica dividiu-se em 2 grandes períodos. O filosófico ou teórico, no qual figurava de maior destaque o Beccaria, dos delitos e das penas. Vou bater nisso, tá? Ele desenvolveu sua tese com base nas ideias do Rousseau, do Montesquieu, não é? Daqueles liberais, daqueles dos iluministas, não é? Da ilustração, como dizem, iluminista, do século XVIII. Tem 3. A Itália, com Beccaria, e o Pietro Verri, e eles. Aí você tem os franceses, Voltaire, Rousseau, Montesquieu, e você tem na Alemanha o Kant, tá bom? Então veja, construindo um sistema baseado na legalidade, onde o Estado deveria punir os delinquentes, mas tinha que se submeter às limitações da lei. Então, olha aí, o pacto social acaba trazendo aí consequências importantes, não é? O jurídico ou prático, em que o grande nome foi o Carrara, sumo mestre da Itália, de Pisa, ele estudou o crime em si mesmo, sem se preocupar com a figura do criminoso. Ele defendia que o crime era uma infração da lei do Estado promulgada para proteger os cidadãos. Para o Carrara, o agente é impelido por 2 forças: física, movimento corpóreo que produzirá o resultado, e moral, a vontade consciente, livre, nós vamos bater nisso. Livre-arbítrio. Tá? Para Carrara, a pena é um conteúdo necessário do direito, é o mal que a autoridade pública inflige a um culpado certo, não é? Por causa do seu delito. Então, numa das suas famosas passagens, ele leciona que a pena não é simples necessidade de justiça que exija a expiação do mal moral,
pois só Deus tem a medida e a potestade de exigir a expiação devida. Não é uma mera defesa que procura o interesse dos homens às expensas dos demais, e nem é fruto de um sentimento dos homens que procuram tranquilizar seus ânimos frente ao perigo de ofensas futuras. Então você vê pelas palavras dele, não é? A pena é uma resposta visando a conservação, inclusive, da humanidade, né? Pronto. Submersa, obviamente, submetida às questões essenciais da justiça. Vamos no clássico. Olha aí. Como era de esperar, não é? Os filósofos da Ilustração, essencialmente o Beccaria, trouxe aí, se insurgiu contra o absolutismo, trazendo o seu livro dos delitos e das penas, né? Então ele é o principal nome da escola clássica e é a mola propulsora para uma nova forma de pensar o sistema punitivo. Apesar de sua abordagem nitidamente filosófica, essa obra dele se volta contra os excessos punitivos, que é uma marca daqueles regimes até então medievais, não é, que chegaram até o século XVIII, absolutista, pretendendo humanizar a resposta do Estado diante da infração penal. Vamos estudar. A escola clássica parte da concepção do homem como um ser livre e racional que é capaz de refletir, tomar decisões e agir em consequência disso. Então, basicamente, a gente percebe que as suas decisões, ele faz um cálculo racional, mais livre, autônomo, como dizia o Kant. Ele tem a autonomia da vontade. Ele não é coagido por nada internamente nem externo. Até porque o direito penal ajuda nesse sentido, não é? Em caso da ação dolosa, não é? Tiver aí algum tipo de coação. Mas veja, eu faço, o dolo pressupõe isso, a autonomia da vontade. Eu faço uma escolha livre. Eu faço um cálculo utilitarista entre o caminho do bem e um caminho do mal, não é? Entre o prazer e a dor que isso vai me trazer. Mas é livre, autônomo, não é? Então veja, a escola clássica destaca a importância das penas, tá? Na prevenção do crime. Bom, isso é coerente, tá? Por quê? As pessoas tendem a achar que eles não têm essa preocupação com a pena. Claro que tem. Você acabou de ver, não é? O Carrara, tudo, isso é coerente. Por quê? Porque a pena, se ela for imposta a um culpado certo, não é? Se ele for descoberto, vai lhe acarretar um desprazer. Então, naquele cálculo racional, o indivíduo acaba falando: opa, eu já conheço a pena. Veja, as leis e as sanções têm de ser públicas e conhecidas pelo maior número possível de pessoas. Claro, porque elas vão ajudar aí a dissuadir o indivíduo naquele cálculo racional. Para a escola clássica, a pena ela deve recair sobre aquele indivíduo que é réu certo. Ela deve ser caracterizada da prontidão, não é? Ela tem que ser logo. Uma pena imposta tardiamente, pronto, não faz sentido. E ela tem que ser severa. Pô, Alexandre, severa? Sim, dentro dos limites da lei, tá bom? Tendo o princípio da proporcionalidade, da razoabilidade. Então eles não pregam uma coisa absurda, tá bom? Lembra disso. Veja, antes de fazer comigo aqui uma questão, a escola clássica, em reação contra os excessos medievais, aqueles absolutistas, ela estabeleceu três principais ideias. Então vamos a elas. Ela estabeleceu a razão e o limite do poder de punir do Estado. Acreditava numa pena severa, sim. Ela se opõe a essa ferocidade das penas, abolindo pena capital, corporal, infamante e, acima de tudo, ela reivindicou garantias individuais na persecução penal e fora dela. Então, lembrando essa questão de que eu faço as minhas escolhas entre o bem e o mal de forma autônoma, livre, tá? Sem coação interna ou externa. Veja, julgue então se está certo ou errado. Para a escola clássica, o modelo ideal de prevenção do delito ou desvio é o que se preocupa com a pena e seu rigor, compreendendo a pena como um mecanismo intimidatório. Pronto, você acabou de ver que sim, não é? Tá certo. Portanto, naquele cálculo utilitarista entre aquilo, o caminho do bem, o caminho do mal, aquilo que vai me trazer de bom, aquilo que vai me trazer de desprazer, de dor, eu faço esse cálculo livre, de modo autônomo, mas se eu vejo a pena, se ela é pública, se eu vejo, opa, ela vai inibir. Tá bom? O potencial criminoso, como é óbvio. Eu volto agora, nós vamos começar com a escola positiva, tá bom? Até daqui a pouquinho. Bom, nós vamos estudar agora
uma questão muito importante, que é a vítima, não é? Olha que legal. Vítima e controle social, muito importante em concurso público. Criminologia dos 4 objetos, delinquente. Nós vamos pagar um alto preço por isso, hein? Por não estudarmos a fundo o delinquente. Você, como futuro delegado, futura delegada, arrebentem, façam suas próprias anotações, comprem livros, muito importante. O delito geralmente é questão ideológica e tudo mais, mas a criminologia ainda, né, o delinquente ela deixa para a psicologia. Agora, vítima e controle social, muito importante em concurso. Vamos arrebentar. Olha aí. Os primeiros trabalhos sobre vítimas, segundo Marlit, foram do Grosso. Somente a partir da década de 40, com Benjamin Mendelssohn, começou a fazer um estudo sistemático das vítimas, né? O Henting e o Mendelssohn. Lembrando aqui rapidinho que eu vou dar para vocês 2 pílulas de criminologia, tamanho importante os conceitos que a gente vai aprender. Mas vamos lá. Olha o que diz o Molina. Segundo ele, a vítima experimentou um secular e deliberado abandono, depois foi drasticamente neutralizada, chegando ao seu redescobrimento. Sendo assim, pode-se dividir o histórico em 3 etapas. Primeiro, o protagonismo. O próprio nome está falando. Segundo, a neutralização e o redescobrimento. Então vamos começar. O protagonismo, a idade do ouro. Bom, nós temos aqui uma fase, um momento histórico onde a vítima, per si, tinha o direito de reparar o dano causado pelo autor do delito. Exemplo, você vê aqui, no direito romano. Você pega um livro de direito penal romano, você vai ver que muitas vezes a vítima tinha esse poder. O direito indígena, antes dos colonizadores aqui no Brasil, tá? Um belo exemplo. Aí o ius puniendi parte para o Estado, exato, para pedir a lei do mais forte. A neutralização. Então aqui nós temos um momento onde o Estado agora cuida dessas questões. Porém, até mesmo o Nils Christie vai dizer, você vai ver comigo, quando a gente vê os abolicionistas, fala, olha, essa fase aqui não é tão boa, porque o Estado escanteia a vítima, às vezes ele vira mais vítima que a própria vítima. E depois nós temos o redescobrimento, exatamente aí com Mendelssohn, né, com Henting, a partir da Segunda Guerra Mundial, tendo em vista aí o Holocausto. Muito importante essa fase da Segunda Guerra Mundial, tá? Tendo em vista os horrores dos judeus, não é? E estes autores que eu acabei citando para você, eles acabaram fazendo o quê? Buscando naquelas vítimas, tá? A razão para isso. É muito interessante, né? Por que eles foram de fato vítimas? Pois bem, os estudos vitimológicos eles permitem um exame do papel desempenhado pelas vítimas no desencadeamento do fato criminal. Então, atualmente, como é óbvio, é um campo voltado para a ação, formulação de políticas públicas, né? Essas políticas públicas têm, no fundo, 2 objetivos. No primeiro, ajudar a reparação efetiva do dano causado à vítima pelo crime. Num segundo momento, prevenir uma nova vitimização ou a vitimização de qualquer pessoa. Primeiro conceito, intervictim, assim como tem o intercriminis, o intervictim também é denominado o caminho da vitimização. Ele consiste no trajeto seguido por um indivíduo até ele se tornar efetivamente vítima. 2 conceitos também que eu quero que você retenha. Vitimização indireta. Se trata do sofrimento das pessoas que estão relacionadas intimamente à vítima de um delito. O Brasil já foi condenado internacionalmente, por exemplo, na ação do Jimenez Lopes versus Brasil, não é? Pedido de indenização que ocorreu, se não me engano, no Ceará. Ali, a corte também deu indenização aos familiares, a vitimização indireta. Ela até reconhece isso. A heterovitimização, interessante, é a autorrecriminação da vítima pelas buscas de razões que poderiam responsabilizar, olha que absurdo, ela, vítima, pela prática delituosa. A doutrina geralmente aponta como exemplo clássico aquele indivíduo que deixou a chave na ignição do carro. Mas tem outro aqui interessante para você aí fazer voos, para arrebentar, mostrar a sua erudição. Muito comum, às vezes, numa mulher vítima de assédio. Ela procura, ela, coitada, achar uma razão que ela teria feito com que aquele cretino a assediasse. Você vê? E ela busca nela razões que não tem, né? Mas, enfim, é um processo psicológico, né? Então, olha aí, através do estudo detalhado das várias classificações das vítimas, poderá haver a obtenção de várias contribuições em relação à investigação do crime,
a aferição da culpa e a dosimetria da pena. Você está vendo lá no Código de Direito Penal. Especialistas do mundo todo contribuíram, então, de forma importante, tá? Para formularem múltiplas classificações das vítimas. Eu acho interessante, porque dependendo do autor, você vai achar muita coisa nesse sentido. Vamos dar uma analisada numa questão? Com muita calma, veja lá. A vítima do delito experimentou um secular abandono, desfrutou do máximo protagonismo durante a época da justiça privada, sendo depois drasticamente neutralizada pelo sistema legal moderno. Essa é uma frase do Luiz Flávio Gomes com o Molina, que você viu aqui comigo logo no início. Veja, a vitimologia impulsionou um processo de revisão científica do papel da vítima no fenômeno delitivo. Leia as alternativas a seguir e assinale a alternativa, olha aí, cuidado, incorreta sobre o tema. Eu sou craque em me ferrar nessas aí, tá? Porque o afoito, você não vai ser assim. Fica sempre esperto no que o cara está pedindo. Bom, a vitimologia ocupa, sobretudo, do estudo sobre os riscos de vitimização, dos danos que sofrem as vítimas como consequência do delito, assim como da posterior intervenção do sistema legal, dentre outros temas. A criminologia tradicional, ela desconsiderou o estudo da vítima por considerá-la mero objeto e neutro e passivo, tendo polarizado em torno do delinquente as investigações sobre o delito, sua etiologia e prevenção. Os pioneiros da vitimologia compartilhavam uma análise etiológica, interacionista, sendo que suas tipologias ponderavam sobre o maior ou menor grau de contribuição da vítima para a sua própria vitimização. A psicologia social destacou como marco referencial teórico as investigações vitimológicas, fornecendo modelos teóricos adequados à interpretação e explicação dos dados. E o redescobrimento, olha aí, redescobrimento da vítima, os estudos científicos decorrentes se deram a partir da Primeira Guerra Mundial em atendimento daqueles que sofreram com os efeitos dos conflitos e combates. Pois bem, você viu comigo que não. É essencialmente um fenômeno da Segunda Guerra Mundial, né? Não da Primeira. Então, é incorreta. Né? O redescobrimento das vítimas e estudos decorrentes se deram a partir da Primeira Guerra Mundial. Está errado, segunda. Em atendimento daqueles que sofreram com os efeitos dos conflitos e combates, né? Nomeadamente o Holocausto. Veja, para você não esquecer mais essa questão. Sabe-se que os estudos sobre a vítima já tinham começado no primeiro ano do século XX. Mas é após a Segunda Guerra que esses estudos são sistematizados e a vítima passa a assumir um papel fundamental, inclusive para o entendimento do crime. Observa-se a notável importância da Segunda Guerra para os estudos sistemáticos com o Mendelssohn e o von Rente, para você assimilar ainda mais. O Mendelssohn, tá, é um advogado, nacionalidade israelense, passou a se interessar pelo comportamento das vítimas dos campos de concentração, Segunda Guerra. Esses campos estavam espalhados pela Europa Ocidental, agregaram milhares de pessoas presas por Hitler durante a Segunda Guerra. Judeus, homossexuais, negros, ciganos foram perseguidos e presos, e nesses campos, para viverem, obviamente, como mão de obra, e depois com aqueles fins trágicos que todos nós sabemos. Então, comportamento dessas vítimas chamou a atenção do Mendelssohn. Eis então o que ele fez aí, um estudo sistemático delas. Então, se caiu uma coisa assim, você não vai errar. Tenho certeza que desse primeiro bloco de vítimas que eu trago aqui para você arrebentou em conteúdo. Mas eu volto ainda com questões que para mim são extremamente importantes. Até daqui a pouquinho. Bom, nós chegamos agora na segunda parte, não é? Desse nosso estudo sobre vítimas. Eu acho muito importante a gente solidificar, e eu trouxe aqui grandes exemplos. Nós vamos arrebentar, porque tem questões aí atuais, né? Tudo que você já viu comigo naquele primeiro bloco sobre vítimas, veja, se torna incontestável que em inúmeras ocasiões, não é, se não houvesse a participação da vítima de alguma forma, weaker victim, né, que você viu, não ocorreria o delito, pois através das várias classificações, elas contribuem em vários casos, não todos, como é óbvio, para que se verifique a eclosão de um crime. Tanto é que você está estudando lá em direito penal, aí as variantes nesse aspecto, né? Uma questão muito importante, olha,
A criminologia seria ou não uma ciência autônoma? Muito importante isso. Alguns hoje lutam para demonstrar que, de fato, ela alça voos próprios. A maioria entende que ela está inserida ainda dentro da criminologia, tá? Mas veja, são objetos da vitimologia. Nós temos ali o estudo da personalidade da vítima, tanto da vítima delinquente ou da vítima de outros fatores, como consequência de suas inclinações subconscientes. Ainda, o descobrimento dos elementos psíquicos do complexo criminógeno existente na dupla penal, que determina a aproximação entre a vítima e o criminoso. Quer dizer, o potencial de receptividade vitimal. Muito cautela. A relação existente, né, entre a vítima e o infrator passou a ser chamado pela doutrina de dupla penal. O Jiménez de Assuá chamava de pareja penal. Pronto. Veja, ainda, a análise da personalidade das vítimas, sem intervenção de um terceiro. Aqui é um estudo que tem mais alcance do que o feito pela criminologia, né? Que abrange assuntos tão diferentes como suicídios, os acidentes de trabalho, né? Os estudos do meio de identificação dos indivíduos com tendência a se tornarem vítimas e a importância da busca de meios de tratamento curativo a fim de prevenir a recidiva da vítima. Legal? Pronto. Até aqui estamos tranquilos. Agora eu quero entrar num conceito que é bastante cobrado no que diz respeito à vítima. O conceito de vitimização primária, secundária e terciária é muito importante. Eu vou trazer um exemplo aqui para você e a gente já vai falar. Olha aqui. Então, é relevante mencionar os aspectos que circundam a vítima, denominados de vitimização primária, secundária e terciária. Então, veja, a primeira vai decorrer do delito, a segunda do processo e a terceira da estigmatização, tá? Para que você melhor visualize esses exemplos, esses aspectos que eu vou passar para você, eu depois vou voltar. Mas vai pensando aqui, por exemplo, numa vítima de delito contra a dignidade sexual, estupro de vulnerável, por exemplo, tá bom? Aí eu volto para o exemplo, mostrando. Mas pensa nisso, vamos ver se você já arrebenta aqui. Olha, a vitimização primária é aquela que é causada pela prática do delito, pela conduta do agente que viola os direitos da vítima, causando-lhe danos de diversos tipos, como físico, psicológico, material, ocasionando, inclusive, modificação no hábito e mudança de conduta da vítima. É muito interessante que é uma tendência da vítima, claro que não é sempre, isso é estatística, a mudar o seu comportamento. Interessante. Veja, vitimização secundária. Esse processo de vitimização é denominado de sobrevitimização. Guarde esse nome. Decorre do tratamento que é dado à vítima pelos órgãos de controle social formal da criminalidade, tal como a polícia ou o Poder Judiciário. Então, pode ter o descaso diante da polícia, não é? Você tem ali o descaso do Poder Judiciário, mas não só. Por mais que ela seja bem tratada ali, ela também é conduzida à audiência, e no Brasil, às vezes, compulsoriamente, chega a ser surreal, né? Tá aí, mais um tipo de sobrevitimização. Não, você tem que ir à força. Reviver seu drama na frente do agressor, na frente do seu advogado, onde, eventualmente, a sua versão vai ser posta em causa, né? E aí, a vitimização terciária. Trata-se aqui do isolamento da vítima e também do abandono que ela sofre por sua própria comunidade. A vitimização terciária é decorrente da falta de amparo conferido à vítima. Lembra disso. Essa falta de amparo, ela pode ser do Estado, que não tem aí um meio adequado para acompanhar a vítima ao longo do seu drama pós-facto, não é? Os órgãos públicos, mas também a ausência de receptividade da sociedade no que diz respeito à vítima, principalmente nesses crimes que deixam estigmas. Olha aqui, para a gente depois ver o exemplo que eu trouxe. A vitimização terciária vem da falta de amparo dos órgãos públicos, além das instâncias de controle e ausência da receptividade social em relação à vítima, especialmente diante de certos delitos considerados estigmatizantes e estigmatizadores, que deixam sequelas graves. A vítima experimenta o abandono não só por parte do Estado, mas muitas vezes também por parte do seu próprio grupo social.
Essa terceira etapa da vitimização, que se distingue da vitimização secundária, merece um estudo específico, pois só a partir de seu dimensionamento e compreensão poderão surgir alternativas. Então, vamos abarcar aquele exemplo que eu passei para você. Vamos dar uma olhada nele. Olha aqui. A vitimização primária. Então, aqui você lembra do exemplo, né? A menor é vítima de abuso sexual, cuja lesão, não é? As lesões vão causar aí um drama para ela, acompanhando ela para o resto da vida, seja físico ou psicológico. A vitimização secundária. Então, você tem o descaso do Estado. Veja que até hoje mudou, não é? Sendo ela menor, não pode ser ouvida mais por você, né? Futura delegada, futuro delegado, para não sobrevitimizá-la. Mas às vezes tem lá o descaso, como também durante o processo, a humilhação, a vergonha de reviver seu drama, da versão dela ser posta em causa pela defesa, enfim, ela ali no banco da vítima, ainda sofrer essas agressões, né? Revivendo seu drama, inclusive às vezes na frente do agressor. A vitimização terciária. Então, lembrando que às vezes ela fica, principalmente nesse exemplo, ela fica com estigma, não é? Que ela vai trazer consigo através dos abusos, né? Então, às vezes, isso vai levar um completo isolamento e abandono por falta da sua comunidade, dos seus familiares, como também o Estado, que não tem aí uma política adequada para acompanhar essa vítima, não é? Então, duplamente. Veja que na sobrevitimização temos várias hipóteses, aqui também, tá? Veja, essa questão, como você sairia? A dor causada à vítima, ao ter que reviver a cena do crime, ao ter que declarar ao juiz o sentimento de humilhação experimentado, quando os advogados do acusado culpam a vítima, argumentando que foi ela própria, que a sua conduta provocou o delito, os traumas que podem ser causados pelo exame médico forense, pelo interrogatório ou pelo reencontro com o agressor em juízo, e outros, são exemplos da chamada vitimização. Aí vem, indireta, você já sabe que não é. Secundária, primária, terciária ou direta. Pois bem, eu tenho certeza que tudo que você viu comigo aqui, que você arrebentou sabendo que é sobrevitimização ou vitimização secundária, tá bom? Eu volto ainda falando de cifras que contribuem, que é uma coisa negativa, quero que você já guarde isso, o próximo tema é cifras, é uma coisa negativa que contribui aqui para a vitimização. Até daqui a pouco.